Seja bem-vindo ao Sã Doutrina. Esse é o nosso programa de toda quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso de teologia baseado nas doutrinas fundamentais do cristianismo. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso 23º programa, o 23º Sã Doutrina, e hoje nós iremos estudar a doutrina da criação. Na verdade, nós estamos estudando a doutrina da criação, estamos na 5ª parte e hoje teremos a última parte, né? 5 partes aí para estudar essa doutrina tão importante do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do cristianismo. Os nossos estudos sobre a doutrina da criação, eles estão, como eu disse no programa passado, anunciei no primeiro programa também, nós dividimos os nossos estudos sobre a doutrina da criação em 3 grandes partes, né? São elas a criação em geral, e nós gastamos 3 programas para falar sobre esses aspectos gerais relacionados à criação. Uma segunda parte, que nós gastamos o programa anterior, o 4º programa, nós falamos sobre o mundo espiritual, a criação do mundo espiritual. E hoje, a 5ª e última parte, sobre a doutrina da criação, nós vamos falar sobre o mundo material, né, o nosso tema de hoje. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema, o tema do programa de hoje, o mundo material. E o programa de hoje, né, que nós vamos estudar juntos a criação do mundo material, ele está dividido em 2 grandes partes. Nós vamos falar primeiramente sobre a narrativa da criação, e depois nós vamos falar sobre a doutrina da criação e a teoria da evolução. Então vamos para o nosso primeiro ponto, a narrativa da criação. Algumas considerações iniciais sobre esse primeiro grande ponto. Em primeiro lugar, a narrativa da criação, ela está presente nos 2 primeiros capítulos de Gênesis, né? Gênesis 1 e Gênesis 2 são os 2 textos básicos que narram a criação do mundo. Em segundo lugar, a segunda consideração, a partir dessa narrativa, a partir da leitura atenta sobre Gênesis 1 e 2, nós podemos afirmar com certeza que o mundo material é uma obra de Deus. Deus tanto é o criador do mundo espiritual, isso nós vimos no programa passado, e nós já começamos a ver nesse programa de hoje, que o mundo material também é uma obra de Deus. Uma outra consideração que nós podemos fazer é que o mundo material, ele revela as perfeições de Deus. Deus se revela, isso nós vimos lá nos primeiros programas, né, no 2º e 3º programa, que Deus se revela de modo geral na natureza. Deus revela, deixa-se conhecer, deixa-se conhecer as suas perfeições a partir daquilo que ele cria. E hoje nós vamos falar exatamente disso, né, da criação do mundo material, onde Deus se revela, onde Deus revela as suas perfeições. Uma outra consideração é que a história do relato da criação, ela foi escrita, humanamente falando, por Moisés, sob a direção do Espírito Santo. O autor divino do relato da criação é o próprio Deus, e o autor humano do relato da criação é Moisés. Esse é fazendo um breve parênteses aqui, esse é um curso básico de teologia, e nós não é nosso propósito aqui levantar aquelas questões relacionadas a quem escreveu, né? Ou melhor, as discussões sobre quem escreveu, as famosas discussões sobre a autoria, né, do Pentateuco todo, especificamente de Gênesis. Nós partimos do princípio que o autor humano, né, aquele que registrou o livro de Gênesis, foi Moisés. Uma outra consideração é que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? Deus disse, haja e houve. E aí eu quero já ler com você o primeiro texto que nós vamos ler, o primeiro texto bíblico, né? Nós vimos que o relato da criação está presente em Gênesis 1 e 2, e nós vamos aos poucos ler boa parte desses 2 capítulos. Eu quero começar a ler com você Gênesis 1, de 1 a 3, né, que mostra exatamente isso que nós acabamos de dizer, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Gênesis 1, de 1 a 3, está escrito assim, acompanhe a leitura.
No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui nós temos principalmente, nos 3 versículos, né, exatamente a ilustração do que nós afirmamos. Que Deus criou o mundo a partir do poder da sua palavra. E especificamente no versículo 3, nós temos o que alguns estudiosos chamam de fórmula criacional. É a fórmula que Deus usou para criar, para trazer à existência aquilo que não existia. No caso aqui, né, a luz. A fórmula criacional é o haja. Deus, pelo poder da sua palavra, ele disse, haja luz e houve luz. É assim que Deus criou, né? No caso aqui a luz e o mundo de forma geral. Nós não temos esse atributo de dizer haja luz e a luz passar a existir. Mas o que nós fazemos é quando nós apertamos, né, o interruptor e a lâmpada acende. E isso se o interruptor estiver funcionando corretamente, se, né, a ligação ali elétrica estiver corretamente estabelecida, se não tiver nenhum tipo de problema com a lâmpada. Mas não é pelo poder da nossa palavra, né? A fórmula criacional é o haja luz e houve luz. Lá no versículo 6, haja firmamento e o firmamento passa a existir, né? Uma questão aqui que gera alguns debates, né? Tem várias questões que geram debates. Uma que nós queremos levantar aqui é a seguinte: os dias da criação, eles foram dias comuns de 24 horas ou foram longos períodos de tempo? Você que já, né, leu algum material que buscava analisar essas questões relacionadas a Gênesis 1 e 2 principalmente, provavelmente se deparou com essa questão, né, sobre a duração, né, dos dias da criação. Então, sobre essa questão, nós queremos fazer as seguintes considerações. Primeiramente, essa é uma questão que tem a sua importância, né, sem dúvida, mas que foge dos propósitos do nosso curso e explicá-la em detalhes. E sobre essa questão nós vamos nos limitar a fazer as seguintes considerações. Em primeiro lugar, existem teólogos sérios que defendem tanto uma posição quanto outra posição. Ou seja, sobre essa questão, sobre a duração dos dias da criação, se eles foram dias de 24 horas, dias comuns de 24 horas, ou dias eras, né? ou dias com uma duração mais longa do que 24 horas, a primeira consideração que nós queremos fazer é que existem teólogos sérios que defendem que foram dias de 24 horas e teólogos sérios, comprometidos, né, com a inspiração, inerrância, a autoridade e suficiência das Escrituras, que defendem que foram dias com uma duração mais longa. Né? Essa é a primeira consideração. Em segundo lugar, Gênesis 1, 2 e 3 e todos os demais textos bíblicos, eles devem ser interpretados a partir de dados extraídos da própria Escritura. Então, seja lá qual for a sua posição, e nós que estamos começando a estudar, né, é bom que nós não tenhamos tanta preocupação de assumir um dos 2 ou 3 lados, nada disso. É buscar ler, reler, né, ponderar com bastante calma, né, e a princípio não assumir uma posição de maneira muito extremada. Mas uma verdade que nós afirmamos com toda certeza é que, quando você vai interpretar Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 ou qualquer outro texto da Escritura, a sua posição ela deve estar baseada na interpretação da Escritura que é feita com dados, a partir de dados da própria Escritura. Quando você busca interpretar as Escrituras, utilizando-se para isso de elementos extra-escriturísticos, na influência da interpretação, aí você está correndo um perigo muito grande, né? No mínimo, você está correndo um perigo muito grande, porque você está partindo de outros pressupostos para interpretar as Escrituras. Então, se a sua posição um dia for de que os dias da criação foram dias comuns de 24 horas, são dados da Escritura que tem que levar você a fazer essa afirmação. Agora, se a sua posição é de que aqueles dias foram dias dias de maior duração, de uma duração maior do que 24 horas, o que leva você a interpretar o texto dessa forma
devem ser elementos das Escrituras, elementos presentes nas Escrituras. Isso a gente pode afirmar com segurança. Outras considerações que nós queremos fazer ainda sobre essa questão. Criar o mundo em 6 dias, ou em 1 minuto, né, seria totalmente possível para Deus, que é um ser onipotente e perfeitamente sábio, né? Se a sua posição for de que e aqueles dias foram dias mais longos do que 24 horas. De novo, você tem que ter baseado na Escritura para fazer isso. Nunca pode ser, né, a partir da consideração de que é um absurdo Deus ter criado o que Ele criou em um dia de 24 horas. Não se esqueça de que se Deus quisesse criar em 1 minuto, no estalar dos seus dedos, né, falando de modo metafórico, Ele faria, porque não existe absolutamente nada que é difícil para Deus, que é perfeito, que é sábio, que é onipotente, né, e tem todos os atributos que nós estudamos e refletimos em programas anteriores, né? Falamos sobre os atributos de Deus. Não perceba que né, nós estamos falando sobre a criação, nós estamos falando que Deus é o Criador, e quem é esse Deus? Aí volta lá nas aulas que versaram sobre a questão dos atributos de Deus. Então, queremos frisar isso aqui, né? Se Deus quisesse criar em 1 minuto, Ele criaria, porque não existe nada difícil para Ele. E mais uma consideração, né, a penúltima consideração sobre essa questão, seja qual for a posição que se tem a partir sobre os dias da criação, essa posição, de novo, ela tem que ser baseada em dados e informações presentes na Escritura. Repetindo o que nós dissemos, devemos ter cuidado com dados extra-escriturísticos e também devemos ter cuidados para que nós não anexemos dados não somente extra-escriturísticos, mas dados que são anti-escriturísticos, que de alguma maneira adentrem a nossa interpretação da Escritura, né? Queremos frisar isso. E por fim, parece-nos, né, aqui nós estamos colocando a nossa posição, mas com bastante cuidado, parece-nos que uma leitura natural do relato da criação favorece a interpretação de que os dias da criação são dias comuns de 24 horas. Contudo, nós nós estamos falando com isso que aqueles que interpretam de maneira um pouco diferente, pelo menos em relação aos primeiros dias, eles não são cristãos ou nada disso. Não é isso que nós estamos falando. Mas parece-nos que uma leitura natural do texto, né, ela favorece a interpretação de que são dias de 24 horas. Mas lembre que nós falamos lá no início. Nós temos consciência de que existem teólogos sérios, né, que têm compromisso, né, com inspiração, inerrância, autoridade suficiente das Escrituras e que pensam de modo diferente. Podem estar equivocados sobre essa questão. Então, fechando essa questão, né, vamos olhar então, de uma maneira um pouquinho mais, com certo vagar, sobre a obra realizada em cada um dos dias. Esse é o nosso objetivo agora nesse ponto. Observar, relembrar de maneira bem rápida sobre as obras que foram realizadas em cada um dos 6 dias da criação, dos 7 dias da criação, na verdade. Embora no 7º dia, ali nós temos uma obra, né? Descanso também é uma obra, mas nós vamos chegar lá. Então, primeiro dia, no primeiro dia se deu a criação da luz, a separação das trevas e da luz e a constituição do dia e da noite. Leia comigo, acompanhe a leitura de Gênesis 1, de 1 a 5. Gênesis capítulo 1, de 1 a 5, está escrito assim: No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Né? Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui queremos fazer uma observação. Isso não entra, né, esse relato não entra em contradição com a ideia de que o sol e as estrelas foram criados, como nós vamos ver, lá no 4º dia. E por que não tem contradição? Porque alguém pode falar, como que existiu tarde e manhã o primeiro dia, sendo que o sol e a lua serão criados, né, só lá no 4º dia? Lembre-se que o sol e a lua, eles não são luzes em si mesmos, mas são portadores.
são portadores de luz, ok? Então, essa é a primeira consideração que nós fazemos sobre esse primeiro dia. Vamos para o segundo dia, o dia do estabelecimento do firmamento, né? A divisão, que significa basicamente a divisão das águas em nuvens e mares. Leia comigo, acompanhe a leitura, Gênesis 1, de 6 a 8. Lá está escrito assim: E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Então esse foi o segundo dia onde foi estabelecido, né, o firmamento, divisão das águas em nuvens e mares. Terceiro dia, o dia que houve separação, né, do mar e da terra seca, o dia que houve estabelecimento do reino vegetal, de plantas e árvores, e pelo poder da palavra de Deus, né, a produção de plantas florescentes, ervas e árvores frutíferas, cada uma dando fruto segundo a sua espécie. Segundo a sua espécie. Vamos acompanhe a leitura, né? Ou leia comigo, Gênesis 1, de 9 a 13. Lá está escrito assim: Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, e disse: produza a terra relva, ervas que deem sementes e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, o terceiro dia, né, essa produção aí, o estabelecimento, né, do reino vegetal, de plantas e árvores. Vamos agora para o quarto dia, o dia da criação do sol, da lua, das estrelas, como portadores, né, para servirem a variados propósitos. Por exemplo, divisão de dia e noite, determinação da sucessão das estações, determinação da sucessão dos dias, dos anos e o funcionamento dos astros como luzes para a Terra. Como se deu então? Vamos relembrar juntos, lendo Gênesis 1, de 14 a 19. Lá está escrito assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para fazerem separação entre para fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Vamos lá para agora o quinto dia, dia da criação das aves e dos peixes, né, que são os habitantes do ar e da água, né? E esses seres foram criados, preste atenção nessa expressão, segundo a sua espécie, ou seja, as espécies diferentes foram criadas. Elas não foram, e aí fazendo já uma relação com o próximo assunto nosso, né, lá no final do programa, preste atenção nessa expressão, segundo a sua espécie. E repito, as espécies foram criadas, as espécies diferentes. Elas não foram resultado da evolução, né? Lá no final nós vamos ver que existe uma diferença entre macroevolução e microevolução, né? A microevolução, né, aquela variação na mesma espécie, isso creio que nenhum criacionista tem problema, né? Mas a microevolução, a macroevolução, que seria, né, essa passagem de uma espécie para outra, né? Aí o criacionista, né, e outras posições que debatem essas questões relacionadas à origem, e aí não vai existir uma concordância nesse caso, até porque não existem dados que apontem para isso, né, que um ser de uma espécie, ele sofreu mutação para uma outra espécie, evolução para uma outra espécie.
As mutações que existem são dentro de uma mesma espécie. Alguns dão nome para isso de microevolução, não de macroevolução. Mas aqui fazendo um parênteses, fechando e voltando, estamos no 5º dia da criação. Então vamos ler Gênesis 1, 20 a 23, lá está escrito assim: Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Versículo 23. Houve tarde e manhã o 5º dia. Então, 5º dia, vamos agora para o 6º dia, né? O dia da criação do homem, né? Que é o único ser feito à imagem e semelhança de Deus. Na criação dos animais você vai ver sempre a expressão segundo a sua espécie. Agora, na criação do ser humano, você não tem segundo a sua espécie. Você tem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, o homem foi criado pelo poder criador de Deus e não através de um processo evolutivo. O homem é a coroa da criação e é superior aos animais, aos demais animais. E o homem é o único ser que porta, como nós dissemos, e a Bíblia diz, o único ser que é portador da imagem e semelhança de Deus é o ser humano. Então existe uma diferença muito grande entre a expressão segundo a sua espécie e a expressão a imagem e semelhança de Deus. E mais detalhes sobre isso em antropologia, né, quando estudarmos, Deus permitindo, quem é o homem segundo as Escrituras, né, e os atributos do ser humano. E nós veremos que essa expressão, a imagem e semelhança de Deus no homem, né, é um elemento distintivo em relação a todas as demais criaturas. E é também um termo extremamente rico em termos de informação ou de informações acerca do ser humano, né? Mas vamos ler o relato da criação do homem, Gênesis 1, 24 a 31. Lá está escrito assim: Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Versículo 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Né? Aqui tem esse acréscimo aqui. Nos demais dias, viu Deus que era bom. Aqui no 6º dia, Deus viu, tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Então esses foram 6 dias da criação, e no 7º dia, né, Deus repousou dos seus trabalhos. Isso significa, antes de tudo, que que Deus cessou a sua obra criadora, e também que se deleitou com o que tinha realizado. Deus não descansou porque ele se cansa. Né? O descanso de Deus não é o mesmo descanso do ser humano, no sentido de que nós descansamos quando cansamos. Deus não se cansa. Né? Deus terminou o seu trabalho, né? Avaliou o seu trabalho. Obviamente o trabalho de Deus é perfeito, e viu Deus que era muito bom. Né? Então ele descansa, nesse sentido, né? Ele regozija-se com as obras da sua mão, e ele irradia sua boa vontade
para com as criaturas que ele criou. Então vamos ler o relato do sétimo dia, Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, lá está escrito assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, de maneira bem rápida, bem breve, esses foram os destaques. Esses são os destaques que nós fazemos sobre os 7 dias, né? O relato da criação. Né? Em 6 dias, Deus criou o mundo, no 7º dia ele descansou, nesse sentido específico, né? Em aulas mais à frente, nós vamos buscar aprofundar o significado desses textos, principalmente daqueles que dizem respeito à pessoa de Deus e à pessoa do ser humano. Então, dito isso, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo de 2 minutos e já voltaremos para estudarmos o último ponto, um pouco mais curto, que nós chamamos aqui de a doutrina da criação e a teoria da evolução. Espere só um pouquinho que nós já voltaremos. Olá, estamos de volta com o nosso programa Sã Doutrina, o 23º programa, e nós vimos na primeira parte desse programa alguns aspectos relacionados, né, de maneira básica, os principais aspectos relacionados à narrativa da criação. Passamos de maneira bem breve, bem rápida, de forma panorâmica sobre os 7 dias ali da narrativa da criação, 6 dias da criação e o 7º dia, o descanso de Deus. Agora, a segunda parte do programa, nós veremos, como nós anunciamos, o tópico a doutrina da criação e a teoria da evolução. Então, primeira consideração que nós vamos fazer aqui, que nós fazemos sobre esse tema, esse assunto, é a seguinte: quando nós tratamos acerca da origem do mundo ou universo, né, existem 3 grandes explicações sobre essa questão, né? A primeira é aquela que é proposta pelo criacionismo, né, de modo geral. A segunda, aquela que é proposta pelo que ficou conhecido como evolucionismo. E a terceira, uma mais recente, aquela que é, de alguma forma, explicada pelo TDI, né, a teoria do design inteligente. Então aqui nós não temos nenhum tipo de pretensão de explicar em detalhes, de forma profunda, nenhuma dessas questões, mas de apresentar, né, em linhas bem gerais, bem básicas, sobre esses debates que existem, né, sobre a questão da origem e sobre essas 3 grandes explicações. Ok? Então, de modo bem básico sobre isso, primeiro que nós vamos relembrar aqui é a proposta chamada criacionismo. Então, em linhas gerais, nós podemos afirmar que o criacionismo é uma posição defendida por aqueles que creem que o mundo, ou o universo, ele foi criado por Deus, um ser pessoal, um ser inteligente e onipotente, além de outros atributos, né? De modo básico também, nós podemos dividir o criacionismo em 2 grandes tipos de criacionismo. Temos consciência que existem outras divisões e dentro de cada um desses dois tipos de criacionismo existem as suas ramificações. Mas a nossa proposta aqui é apresentar o tema de forma básica, então nós vamos apresentar o criacionismo sendo dividido, em primeiro lugar, entre criacionismo bíblico e depois entre o chamado criacionismo científico, né? Eu sei que nós estamos tratando aqui de rótulos, né? E os rótulos têm lá a sua função, né? E os seus perigos também, né? Mas é inevitável que nós usemos, né, alguns rótulos. Então, o que seria esse criacionismo bíblico? É o ramo do criacionismo que baseia suas posições fundamentalmente em textos bíblicos, normalmente interpretados de uma forma mais literal, às vezes de forma devida, às vezes de forma indevida, né? O criacionismo bíblico é normalmente formado por pensadores cristãos e é uma proposta baseada num pressuposto de fé, né? Eu sempre vou, preste atenção no finalzinho das nossas definições básicas aqui, eu vou normalmente usar essa expressão. O criacionismo bíblico é uma proposta, né, explicativa acerca das origens, né,
baseada num pressuposto de fé, tá? Em linhas bem gerais. Se você é adepto do criacionismo bíblico e de repente não gostou muito da nossa definição, nós não temos nenhuma intenção de fazer caricatura com você, tá? É só apresentar de modo bastante breve. A segunda, né, o segundo grupo dentro do grande grupo do criacionismo, né, é o chamado criacionismo científico. E nós definimos da seguinte forma: o criacionismo científico é um ramo do criacionismo que baseia suas posições no ensino bíblico acerca da criação e em pesquisas científicas, né? De repente aqui nós já temos uma matéria para discussão, né? Isso não significa necessariamente que o criacionismo bíblico também não tenha suas posições baseadas em pesquisas científicas, né? Que existe inclusive aqueles que defendem o criacionismo científico são formados em ciência. Por isso que nós fizemos essa distinção. Eu sei que ela não explica tudo, tá? Mas nós não temos intenção de fazer caricaturas, não, tá? Mas vamos lá, continuando. Ainda sobre o criacionismo bíblico, normalmente ele é formado por cientistas cristãos, né? Por cristãos que atuam na ciência, tá? E, terminando, o criacionismo bíblico é uma proposta baseada num pressuposto de fé. Tá? Então, linhas gerais, criacionismo, essa proposta explicativa sobre as origens, né, que parte do princípio que o mundo foi criado por Deus, foi criado por Deus, um ser inteligente, né, com intencionalidade, um ser perfeito, um ser todo-poderoso, né? O criacionismo bíblico e o criacionismo científico, né? Ambos fazem uso da ciência em algum aspecto, né? O criacionismo científico, os proponentes do criacionismo científico, são pessoas que atuam na ciência de forma mais direta, né? São pessoas formadas em química, formadas em física, formadas em biologia, que exercem papéis ali dentro da academia e são cristãos, né? O criacionismo bíblico não necessariamente é defendido por pessoas que atuam na ciência, mas por pensadores cristãos, normalmente mais ligados às ciências humanas, né? E ambos, isso aqui é um ponto importante, ambos são baseados num pressuposto de fé, ok? Evolucionismo, tá? Evolucionismo é uma posição defendida por aqueles que creem, né? Porque aqueles que creem que o surgimento e o desenvolvimento do mundo e da vida se deram, né, por um processo natural e impessoal, né? E aqui nós temos uma diferença gigantesca e irreconciliável, né, entre a proposta criacionista e a proposta evolucionista. O criacionista parte do princípio que Deus, um ser pessoal, criou, né? A proposta geral do evolucionismo não parte, por favor, não parte do princípio, né, que foi Deus o autor da evolução. A princípio não, né? A princípio é que o mundo se deu e se desenvolveu a partir de um processo natural e impessoal. E a definição geral termina da seguinte forma: o evolucionismo é uma proposta baseada num pressuposto de fé, assim como o criacionismo. O pressuposto, ou seja, o que é o pressuposto, né? O pressuposto é aquela crença mais básica, né? Como um autor definiu, né? O pressuposto é aquela fé que você assume antes de tudo, aquela fé que você tem antes de dar o próximo passo dentro de um raciocínio lógico, né? Não se prova pressuposto. Pressuposto nós cremos. Pode estar correto ou incorreto. Mas tanto o criacionismo parte de um pressuposto de fé, quanto o evolucionismo também parte de um pressuposto de fé. E assim como no criacionismo nós temos duas grandes divisões, nós também propomos aqui, né, duas grandes, quando eu falo nós propomos, não fomos nós que inventamos, né? Basicamente nós podemos dividir o evolucionismo como sendo, de um lado, o evolucionismo ateísta ou naturalista e o evolucionismo teísta. E o que seriam essas duas subdivisões dentro do evolucionismo? Vamos lá. Em primeiro lugar, evolucionismo ateísta ou naturalista. É o ramo do evolucionismo que se opõe a qualquer tipo de realidade sobrenatural.
Então, o evolucionismo ateísta ou naturalista, ele se opõe a qualquer tipo de sobrenaturalidade e defende que todas as formas de vida vegetal, animal e humana, bem como todos os fenômenos da vida, ou seja, sensibilidade, inteligência, moralidade e religião, surgiram e se desenvolveram a partir de um processo natural e puramente, como resultado de forças naturais presentes na natureza. Tá? Essa é a grande proposta do evolucionismo ateísta ou naturalista. Por outro lado, existe também a proposta do evolucionismo teísta, né? É o ramo do evolucionismo que busca relacionar ou conciliar, né, alguns dos princípios do evolucionismo naturalista com a crença em Deus, né, afirmando que Deus é o autor de todo o processo evolutivo. Tá? E, então, de modo bem breve, seria isso. E aqui nós fazemos, né, uma breve análise, sobre a proposta básica do evolucionismo. Nós não temos nenhuma pretensão de fazer análise sobre aspectos específicos, né, ou muito elaborados sobre o evolucionismo. Aqui é uma tentativa, né, que nós vamos tentar fazer uma análise, né, breve sobre a proposta básica do evolucionismo. Então, em primeiro lugar, a primeira consideração nessa análise sobre o evolucionismo, a proposta básica dele, em primeiro lugar, evolução, e aqui no caso é uma análise que o Luiz Berkoff, né, o autor aqui do livro que serve de base para as nossas aulas, né, o Luiz Berkoff, ele afirma o seguinte: evolução pressupõe desenvolvimento. E todo desenvolvimento pressupõe a existência de alguma coisa que se desenvolve. Ou seja, para ter evolução pressupõe desenvolvimento. E para ter desenvolvimento tem que existir alguma coisa. É só uma coisa que existe que pode se envolver. Não se desenvolve algo que não existe. Então guarda isso. Por mais que seja óbvio, não esqueça disso. Então, a questão aqui é: o que sempre existiu? Para o evolucionismo fazer sentido, algo, pelo fato de que evolução pressupõe desenvolvimento, e para ter desenvolvimento tem que ser a partir de algo que exista, então a pergunta necessária, obrigatória é: o que sempre existiu para ser desenvolvido? Né? Então, nesse caso, essa é uma pergunta que o evolucionista não pode fugir, assim como tem perguntas que o criacionista também não pode fugir. Tá? Aqui nós estamos fazendo uma análise, né, uma breve análise, levantando algumas questões acerca do evolucionismo. Então, essa pergunta não dá para fugir, a gente tem que meditar nela, a gente tem que buscar respondê-la. O que sempre existiu? Deve existir algo que sempre existiu. É impossível existir um tempo, ou haver um tempo em que nada existia. Preste atenção, o R.C. Sproul, num livro chamado Filosofia para Principiantes, da editora Vida Nova, se você não leu, vale muito a pena, quando ele vai analisar o Darwin, ele fala o seguinte: é impensável, aí eu estou colocando as minhas palavras aqui, tá? Ele não fala ipsis literis assim, mas é impossível ter havido um tempo em que nada existia. Porque se houve um tempo em que nada existia, era para continuar existindo nada. Por quê? Porque o nada não pode criar alguma coisa. O nada é nada. Né? O que existe do nada? O nada, no português, é N-A-D-A. O que existe é a forma de escrever. Mas o que é nada? É a ausência de tudo. Né? Então, se houve um tempo em que nada existia, era para continuar nada existindo. Ou seja, ou alguma coisa sempre existiu, ou alguém sempre existiu. A questão é: o que sempre existiu? Né? Então, o evolucionista terá que necessariamente recorrer ou à teoria de que a matéria é eterna, e se recorrer a essa teoria, vai ter que explicar, né, a complexidade da realidade, como que essa realidade tão complexa, né, ela pode ter surgido de uma matéria inanimada. Como que da matéria inanimada, pessoas como eu e você, como que da matéria inanimada, por exemplo, o olho humano pôde surgir? Né? Então, ou o evolucionista vai ter que recorrer à seguinte resposta: houve um tempo em que a matéria inanimada sempre existiu. Né? A matéria inanimada sempre existiu. Se ele recorrer a essa teoria,
Aí ela vai ter que explicar outra coisa. Como que da matéria inanimada, seres como eu e você nós existimos, passaram a existir? Né? Como que houve evolução de matéria inanimada para seres animados, como eu e como você? Ou então ele vai ter que recorrer à teoria da criação, né? A proposta criacionista. Essa é a primeira consideração. Uma segunda consideração é a seguinte: não se pode explicar como o inorgânico se transformou em orgânico, e nem como o animal irracional se transformou em um ser racional, moral e religioso. Essa é uma outra consideração. E uma última consideração é a seguinte: o evolucionismo teísta, agora é uma análise especificamente ao evolucionismo teísta, né? Aqueles que buscam conciliar e afirmar que Deus é o grande criador da evolução. O evolucionismo teísta busca conciliar duas propostas que são antagônicas, na maioria, se não em todos os casos e em todos os aspectos. Exemplo: quando se interpreta os 3 primeiros capítulos de Gênesis como sendo linda poesia, isso é o que muitas pessoas falam, né? Inclusive muitos teólogos dizem, né? Gênesis 3, Gênesis 1, 2, 3... Às vezes eles falam só Gênesis 1 e 2, às vezes Gênesis 1, 2, 3. É um texto importante, mas é somente linda poesia. É mitologia instrutiva, ou algo do tipo. A pergunta que nós fazemos é como que fica a narrativa da queda do homem, né? Se a queda não foi literal, o pecado também não pode ser entendido como sendo literal, né? E se o primeiro Adão não foi um ser humano histórico, que sempre existiu, que existiu no tempo e no espaço, será que o pecado também não foi algo que aconteceu historicamente, né? Porque alguns estudiosos, né, principalmente aqueles que fazem síntese entre o fato de que Deus é o criador de tudo e a proposta evolucionista, muitos deles interpretam Gênesis 1 e 2 de uma maneira bem diferente do que a história, do que os cristãos sempre interpretaram. E tem alguns pontos que nós não negamos que são difíceis, né? Nós dissemos lá no início, existem estudiosos sérios que entendem de um jeito, estudiosos sérios que entendem de outro jeito. Só que não são todos os assuntos que entram nessa flexibilidade. Por exemplo, um assunto que é fundamental. Um assunto que é fundamental. Um deles, não existe só um, tem vários, mas um deles que eu quero colocar aqui: a historicidade de Adão. Mexer com a historicidade de Adão é mexer com muitas coisas na Escritura, é tocar em pontos que são centrais, fundamentais, vitais no cristianismo. Por quê? Se não houve um ser no tempo e no espaço, um ser histórico chamado Adão, então a queda também não foi histórica. A queda não aconteceu também no tempo e no espaço. Se o primeiro Adão não foi um ser histórico como eu e você, que existiu no tempo e no espaço e caiu no pecado, eu vou mexer no segundo Adão. Se a queda não foi tão grave assim, por que Cristo teve que ir até a cruz? E, né, eu não creio que nós estejamos aqui exagerando e forçando a barra. Dá para discutir a questão da literalidade, né, dos dias, né, se eles são dias, como nós vimos ali, se os 3 primeiros dias de Gênesis são dias de 24 horas ou dias mais longos. Existem discussões sérias sobre isso. Mas teólogos sérios não discutem, não relativizam, não mexem na historicidade de Adão, né? E quando alguém já começa a mexer no fato de que Adão foi um personagem histórico, que caiu historicamente, né, pode ter certeza que princípios estranhos às Escrituras estão influenciando nessa interpretação. Então essa é uma pergunta que nós fazemos, né? Se o primeiro Adão não foi um ser histórico, caiu realmente, como devemos entender a necessidade do segundo Adão, que é o Senhor Jesus Cristo? Essa pergunta nós fazemos especificamente para os chamados, e nós fazemos com muito respeito, para os chamados evolucionistas teístas, né? E existe uma seriedade, né? Uma seriedade grande nisso aqui. Falamos um pouco então sobre o criacionismo, sobre o evolucionismo, né? E agora, por fim, falaremos sobre a teoria do design inteligente, que é uma proposta mais recente, e nós definimos de maneira bem geral da seguinte forma: é uma proposta que nasceu
no ambiente acadêmico, tá? Não nasce na igreja, não nasce nos seminários, o design inteligente nasce na academia, e aqui é só uma constatação, né? Nós não estamos querendo com isso falar que a proposta que nasce na academia, ela está isenta de erros, e aquela que nasce na igreja, ela está já cheia de dogmas, não. Nós sabemos que existem dogmas na academia e liberdade na igreja, e o contrário também, tá? Nós não acreditamos na neutralidade científica. A neutralidade científica é um dogma, é um mito, né? Um mito moderno ou pós-moderno, ou os dois. Então, teoria do design inteligente é uma proposta que nasce no ambiente acadêmico, defendida por cristãos, por ateus e por agnósticos, que parte do princípio que essa rica complexidade que nós observamos na criação, ela não pode ser reduzida reduzida do ponto de vista da explicação a uma causa natural e impessoal. Mas ela pressupõe, né, essa diversidade, essa riqueza, essa complexidade que nós vemos na criação, ela pressupõe e ela aponta para uma inteligência pessoal, um designer. O desenho pressupõe um desenhista, assim como a lei pressupõe um legislador. A identidade desse designer não é objeto de pesquisa principal dos cientistas do TDI, né, da teoria do design inteligente. Mas eles partem do princípio que existe uma mente, um designer, um ser superior, uma inteligência que dê origem a essa complexidade, essa perfeição, essa riqueza que nós vemos na criação. Então, de modo bem básico, essas são as 3 propostas explicativas acerca da origem do mundo e do universo. Quero terminar fazendo as seguintes considerações e aplicações. Em primeiro lugar, Deus é o Criador tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Antes da queda, havia materialidade e espiritualidade. Depois da queda, existe materialidade e espiritualidade. Nós vimos o mundo espiritual, né, a criação do mundo espiritual no programa passado e a criação do mundo material nesse programa. Por isso nós estamos falando isso. E nos novos céus e na nova terra, na glória, né, haverá espiritualidade e materialidade. Isso quer dizer que a visão bíblica da vida, diferente da visão grega e oriental, no geral, ela valoriza a realidade material. Né? Ela valoriza a realidade material. Segunda consideração, na narrativa da criação, existem questões que são objeto de debates entre estudiosos cristãos sérios. Nós falamos muitas vezes isso. E aqui eu quero repetir uma coisa que eu já disse, né? Se todos os dias da criação são dias comuns, é algo que existe, como eu disse, discussão. Por outro lado, existem questões inegociáveis e uma delas, repito, é a historicidade de Adão. Terceira consideração, eu e você nós devemos estar atentos e conscientes sobre os pressupostos que usamos na interpretação das Escrituras, especialmente nos 3 capítulos de Gênesis. Nossos pressupostos, repetimos pela 4ª vez, eles devem ser oriundos da própria Escritura. Tá? Próximo ponto, não existe contradição entre a Bíblia bem interpretada e a ciência bem estabelecida. Existe contradição quando nós interpretamos entre a Bíblia distorcida e a ciência distorcida. Existe contradição entre a Bíblia corretamente interpretada e a ciência não bem estabelecida. Existe contradição entre a Bíblia não bem interpretada e a ciência bem estabelecida. Mas Bíblia bem interpretada e ciência bem estabelecida, elas não estão em contradição. Não estão em contradição, porque Deus é o autor da Escritura e Deus é o autor do mundo criado, objeto de estudo da ciência que deve estar bem estabelecida. A grande questão é quais são os óculos que nós usamos para interpretar o mundo criado por Deus. Se nós interpretamos o mundo criado por Deus, objeto das ciências, com os óculos das Escrituras, a revelação de Deus, vai existir um complemento. Né? Então a ciência, a Bíblia, longe de ser um empecilho para o desenvolvimento científico, a religião cristã, longe de ser um empecilho para o desenvolvimento científico, é a mola, como alguém disse, né, se não me engano foi a Nancy Pierce, uma grande estudiosa, né, uma grande filósofa cristã, viva ainda e muito inteligente, ela disse que, algo mais ou menos assim, que a religião, né, ela longe de ser empecilho para o desenvolvimento da ciência, é a mola propulsora. Porque aquele que crê em Deus, ele vai querer conhecer. A crença em Deus impulsiona a querer conhecer a criação de Deus.
mas no mundo mais guiado pelos dogmas lá do iluminismo, né? Que são anticlericais, anti-eclesiásticos, anti-religião, né? Anti-bíblia, né? Anticristianismo. E aí eles dizem, né, aqueles que são guiados pelos dogmas do iluminismo, dizem que a religião vai atrapalhar o desenvolvimento da ciência. Existem livros sérios que falam exatamente o contrário. E a história mostra isso também. E, mais uma consideração, tanto o evolucionismo quanto o criacionismo e o design inteligente são propostas que estão fundamentadas em pressupostos de ordem religiosa, ou ateístas ou teístas. Não existe neutralidade científica, como nós dissemos, são os pressupostos que irão orientar e direcionar todo o processo de desenvolvimento científico. É necessário ter fé para crer em Deus, isso é verdade, bem como é necessário ter fé para não crer em Deus. É necessário ter fé para ser criacionista e é necessário ter fé para ser evolucionista. É necessário também ter fé para ser o design inteligente. A ciência não consegue provar a existência de Deus, bem como não consegue provar a inexistência de Deus. E, por fim, uma visão bíblica da vida é formada por uma visão bíblica da criação. Por isso, nós levamos 5 programas para falar sobre a criação, ok? Quero terminar indicando alguma literatura para vocês. Em primeiro lugar, O Delírio de Dawkins, escrito pelo acadêmico Alistair McGrath e a Joanna McGrath, né? Uma resposta ao fundamentalismo ateísta de Richard Dawkins. Então, se você quer compreender um pouquinho mais essa problemática aí, né? Aqui é uma conversa do Alistair McGrath, um acadêmico lá de Oxford, com o Richard Dawkins, né, que também é um acadêmico de Oxford. Um é cristão e o outro é um ateísta, né? Então, creio que esse livro aqui vai te ajudar. Ainda sobre esse assunto, né, As Cartas para Darwin, Desafiando Mitos Ateístas, do David Robertson, tá, da editora Monergismo. Esse livro aqui, que eu indiquei anteriormente, é da editora Mundo Cristão. Esse daqui, da Monergismo. Um outro livro da editora Cultura Cristã, muito interessante, As Perguntas Certas, do Philip Johnson, que trata sobre essas questões de origem, ateísmo, fala também sobre criacionismo, enfim, muito interessante. Um livro escrito pelo, provavelmente, né, o criacionista brasileiro mais conhecido, Gênesis 1 e 2, o Adalto Lourenço, também um cientista, né? Gênesis 1 e 2, aqui o livro todo ele analisa esses 2 capítulos. Então, se você quer ter uma perspectiva de alguém adepto, né, do criacionismo, aqui você tem aquele que é o mais conhecido no Brasil. Um outro livro, né, do Jason Leslie, A Prova Definitiva da Criação, Resolvendo o Debate das Origens. Provavelmente você vai ler, não sei se ele vai resolver tudo, né, mas as ideias aqui, da editora Monergismo também, ele levanta muitas questões e dá muitas respostas interessantes, tá? Um outro livro, do Ravi Zacharias, ou Ravi Zachariah, como alguns dizem, né? E do Norman Geisler, da editora Reflexão, Quem Criou Deus? E respostas a mais de 100 perguntas difíceis sobre questões de fé. O Ravi Zacharias e o Norman Geisler são 2 apologistas, ou melhor, apologetas, 2 grandes apologetas cristãos, e você pode aprender muito com eles, tá? E o último livro, tá? Ele tem um capítulo sobre naturalismo, é um livro muito precioso, O Universo ao Lado, do James Sire, que fala sobre cosmovisão, né? Livro que eu tenho certeza que você vai aprender demais, gostar demais, é muito bom esse livro. E tem um capítulo onde ele analisa de forma, a partir da cosmovisão cristã, o naturalismo, tá? Eu não tenho nenhum livro aqui para indicar sobre aqueles que defendem a proposta do design inteligente, pelo menos para mostrar para você aqui, mas você pode procurar na internet artigos e livros escritos pelo o professor Marcos Eberlin. O Lucas aqui me ajudou. A voz da consciência aqui do nosso estúdio, Lucas, me ajudou aqui. O Marcos Eberlin, tá? Ele é uma pessoa, assim, muito especial, um estudioso muito sério, né? Salvo engano, ele é o brasileiro, ele é o acadêmico brasileiro, o cientista brasileiro,
com mais artigos publicados em revistas científicas, né? Não existe nenhum que tenha mais artigos publicados em revistas científicas. Ele era até pouco tempo professor titular ali na Unicamp. Hoje ele trabalha em algumas instituições, não sei todas, mas ele desenvolve um trabalho na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E se você quer ler sobre um defensor da teoria do design inteligente, Marcus Eberlin é o nome que você deve procurar, ok? Até a próxima. No próximo programa nós vamos começar um novo assunto que vai ser dividido em duas partes. A doutrina da providência. A doutrina da providência. Até lá, bons estudos e que Deus o abençoe.